Continuando esta série de vídeos informativos, vamos conhecer hoje a origem, a qualidade e a destinação da água em nossa região. Vejamos o vídeo. De onde vem a água que abastece nossa região? Bom, eu primeiro gostaria de caracterizar a nossa região. A nossa região está inserida num contexto muito maior, que é toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, certo? Essa bacia abrange 3 estados, 184 municípios. Tá? E a água que é disponível nela, nós temos a água superficial, né, que são os mananciais de superfície, que é o Rio Paraíba, que é o principal, e todos os seus afluentes, córregos, riachos, até as nascentes, que é de onde se origina tudo. E temos mananciais subterrâneos, que são bolsões de água armazenados no subsolo, a diferentes profundidades e em diferentes condições. O manancial superficial, que é o principal que abastece a região, ele nasce na Serra da Bocaina, certo? Serra do Mar, e através do rio Paraitinga e Paraibuna. São os 2 formadores do rio Paraíba. E depois vão se aproximando os demais afluentes, certo? Jaguari, Buquira e assim por diante. Então toda a bacia é formada por uma rede de condutos de água. Então essa água, ela vem desses pontos de toda a bacia e são utilizados ao longo do percurso. Para que isso aconteça, foi idealizado e estudado há muitos e muitos anos o armazenamento dessa água, para que a gente tenha ela regularizada. Então o que foi feito? Os reservatórios de regularização da vazão do rio. E o que significa isso? É que na época de chuva, o excesso é armazenado. E na época de inverno, que para nós, essa água que diminuiria, ela sairia na mesma proporção regularizada. Senhor José Mauro, qual é a qualidade dessas águas? A qualidade das águas na bacia do Paraíba, no nosso trecho paulista, por falar assim, ela é controlada através de postos de medição em que a CETESB faz análise periódica. Então, no geral, a qualidade do Paraíba é boa. Ele está inserido dentro dos padrões de uma água de classe 2, que é aquela que preconiza um tratamento de certa intensidade. Tá? Exceto em alguns pontos que, por condições locais, de acúmulo de lançamentos, etc., essa água deixa um pouquinho a desejar. Mas, no geral, a água da bacia do Rio Paraíba, na nossa região e dos afluentes, ele é uma qualidade boa. Já o manancial subterrâneo, os aquíferos, como eles são a maiores profundidades, então ele tem uma proteção contra possível poluição, etc., muito grande. E isso faz com que a água subterrânea, a água dos lençóis confinados, ela seja de uma qualidade muito boa. Mas também existem alguns pontos localizados de contaminação, porque essas águas são extraídas mediante poços profundos, certo? E às vezes esses poços, por uma razão ou outra, são extintos, deixam de ter utilidade, e às vezes, através dele, que se não for bem protegido, acaba entrando alguns agentes contaminantes. Mas isso em casos, existe, mas são poucos casos na região. Senhor José Mauro, qual o uso dessas águas? Então nós temos usos da água para fins mais nobres e usos menos nobres, mas todos são importantes. Então nós temos o uso da água para abastecimento doméstico, né, que é o abastecimento urbano. Nós temos o uso para abastecimento industrial, para os processos industriais. Nós temos uso para a produção de alimentos, que é a agricultura. Nós temos usos menores, né, para lazer, para pesca. Temos também para aquicultura, que é uma produção que está desenvolvendo bastante, inclusive aqui na nossa região paulista já tem vários pontos de produção de peixe em tanques redes. E temos a produção de energia elétrica.
que é um ponto muito importante. Porque a energia elétrica ela foi um diferencial em termos de Brasil, porque é um custo menor do que as outras alternativas, que também são importantes. E cada vez precisa se diferenciar mais. Então a energia elétrica foi a base da nossa energia elétrica foi a produção através da água, que é a única maneira que se tem de armazenar energia elétrica, certo? Então, um uso menos nobre, que eu deixei por último, é a diluição de esgotos. Infelizmente, os tratamentos são feitos e cada vez se avança mais, se exige mais, mas ainda existe lançamento de esgoto in natura nos corpos d'água da região e de toda a bacia do Paraíba, que leva a situações bastante críticas, mas é uma necessidade, certo? Que hoje procura se corrigir. Então a diluição de esgoto é uma realidade, mas é também um dos usos. Assim como na nossa casa, os usos são variados. No contexto geral da sociedade também é bastante variado. Qual o setor que mais gasta água na nossa região? Esse número é um número muito discutível, porque cada região tem uma particularidade. Então, a nível de Brasil, o número que a gente vê nos comentários, anúncios, televisão, etc., é que 10% da água usada é para abastecimento urbano, 20% é para a indústria e 70% é para a agricultura. É claro que tudo depende da região, ou melhor falando, da bacia, certo? Então, o dado que a gente dispõe aqui na bacia do Paraíba como um todo, daqui até a Foz, lá no estado do Rio, 60% da água é consumida para abastecimento urbano. 13% é para as indústrias e 27% seria para a agricultura. Por quê? A nossa região não é uma região de agricultura muito desenvolvida. Se você for pegar dentro da própria bacia, da nossa própria trecho paulista e da nossa própria região aqui de São José, Jacareí, existe uma diferença de concentração industrial e uma pouca agricultura, certo? Então, esse número que a gente não tem, o uso industrial, evidentemente, aqui é maior do que na região de Lorena, por exemplo. Lá predomina mais a agricultura. Já a agricultura aqui tem pouca representatividade, certo? Então, esse número é muito discutível e depende muito de particularidades, certo? De local da região. Na própria bacia do Paraíba existe muita diferença. Já na bacia, no trecho fluminense, região de Campos, que existia, tem diminuído muito, a cultura do arroz irrigado, que é uma cultura que gasta bastante água, então isso tinha um peso maior no contexto. Aqui no Vale também, nesse trecho paulista, nós tínhamos bastante agricultura irrigada, no caso do arroz, que consome bastante. Mas isso já caiu nos últimos 20 anos, cerca de 50% da área plantada, por uma série de razões. Então esse consumo da agricultura aqui também muda ao longo do tempo. Agricultura, indústria e próprio abastecimento urbano. Então na nossa região o abastecimento urbano tem um peso significativo. Nós comentamos muito até agora os vários aspectos ambientais envolvidos neste tema. Mas é importante destacar o papel social que está ligado a isso. Então, o papel da sociedade, nesse momento que passamos sérias dificuldades de abastecimento ou disponibilidade de água, é importante a sociedade fazer a sua parte, seja qual nível da sociedade, seja a população, o cidadão comum, seja os empresários, seja os industriais, seja os governantes, tem que se encarar o problema com a seriedade que ele traz e cada um fazer a sua parte. Então, o que é preciso é economizar água, não só para hoje, para amanhã e para o futuro distante, porque a água sempre vai ser escassa. Então fica aqui a recomendação de que cada um procure
fazer a sua parte economizando água. Como eu costumo dizer, se economizar, não vai faltar.